E a gente está aí trazendo opiniões isentas de um jornalista não patrocinado. Muito bem. Jornalista vocacionado. Muito sigam bem. lá. Então sigam o Thiago Parijani. Eu agradeço a todos vocês. Fala pessoal, ligado no canal Thiago Parijani em Brasil Inteligente. Vamos falar de política, por que não? Que dia, senhoras e senhores, que dia! Nós estamos vivendo a história nesse momento aqui. Luiz Fux, ministro do STF, acaba de desmantelar toda uma narrativa feita por Alexandre de Moraes, relator ali no processo de tentativa de golpe de Jair Messias Bolsonaro, e Luiz Fux falando que nada disso tem a ver, que Bolsonaro sequer deveria estar sendo julgado pelo STF por não ter foro privilegiado, não ser mais presidente, como aconteceu com Luiz Inácio Lula da Silva, foi julgado na instância comum lá na República de Curitiba, como ele mesmo falou. Esses e outros assuntos serão aqui o tópico principal dessa live, que eu já desde já convido você a ficar comigo pelo menos meia horinha, tá? Meia horinha do seu tempo é o suficiente para você entender o que está embaixo do pano, sabe? Que a Globo e agora o presidente da República, Jair tem medo Bolsonaro, de durante mostrar a votação pelo impeachment da Dilma. De fato. O Willis afirmou que paga um preço altíssimo até hoje por causa da reação que teve, mas não se arrepende de falir. A gente vai falar aqui da questão do patrimônio, naquelas circunstâncias, esse gesto tem um significado maior e mais compreendido hoje do que naquele momento. Só lembro que cometi esse ato porque tem imagens do que o Fux está fazendo lá no STF nesse Segundo o ex-deputado, o processo que retirou Dilma da presidência foi um espetáculo público para humilhar uma mulher, a primeira presidenta, transmitida em rede nacional, e a noite da votação final foi um episódio grotesco. Não bastava humilhar publicamente e tirar o mandato. Tem aqui um vídeo eleito pelo ninguém povo, melhor mas o voto do de que Bolsonaro o Frank, implicava em acender traumas terríveis em dela. relação Uma a uma pessoa que ligação nunca foi suposta torturada de Alexandre de Moraes pode nem com uma ter facção ideia do criminosa que é tá aí isso. dominando E o essas mundo, feridas a maior do dentro de estado nós, de afirmou. São O Willis Paulo. disse que a reação A possibilidade das eleições serem canceladas também, as eleições de Bolsonaro era presidente na 2022, ocasião da tem o entrevista de Pavinato 2021, trazendo esse conteúdo pra dedicou seu gente, voto ao e torturador o Carlos deputado Alberto Brilhante Ustra, ex-chefe do DOI-CODE, como é que é o nome Destacamento de Operações e Informações do é o Centro Julian Lemos, de Operações de do Defesa União Brasil, Interna, falando sobre órgão a de facada repressão do da Adélio. ditadura. Ele que Aquilo foi andava tão junto indigno, com eu o presidente tremia de ódio Bolsonaro e na raiva. Quando ocasião, fui votar em sequência, era ele e depois o de Bebiano. Bolsonaro, Quando não era esse deputado, era o Bebiano que estava com ele. Voltei ao meu lugar. Durante a Esse campanha sujeito de fez um insulto homofóbico 2018, que eu não vou reproduzir. E aí nessa hora entrei em transe e cuspi na cara dele. Meu gesto de Carvalho, foi meu o amigo maior de e nós vamos dignidade da repercutir minha aqui com noite, vocês. afirmou. E, por Willis fim disse que das defenderia contas, Dilma mostrar por que novamente. que o Nós, STF tá LGBT sem e mulheres, somos Por as que grandes que o vítimas daquela Alexandre de Moraes bancada. está Retorno ao Brasil. O encurralado, ex-deputado ele vive se atualmente na encurralado. Espanha, Então o que foi que pra você faz? Espanha, né, na Europa, Você é brasileiro, e afirmou patriota, considerar tá de retornar saco ao cheio da Brasil esquerda, só tá? quando o governo Vamos Bolsonaro fazer o estiver seguinte, vamos derrotado fazer a de lição vez. de Não há casa segurança comigo para aqui, mim ou para deixa minha o chat família, ao vivo de lado. embora esteja Olha aqui naufragando, embaixo, o governo ainda fecha o chat ao tem vivo. uma base Taca os radicalizada, dedos então aí, é ó. capaz de fazer muita Joinha, coisa. Volto quando gostei. vencermos Manda o dedo no de vez gostei, essas forças tá? políticas de destruição que emergiram com força em do brasileiro patriota. 2018. Pode tacar o dedo, Então, aqui eu foi a vi com treta, esse né? dedo Foi aqui tudo que o no Moraes impeachment mostrou, né? da Tá aí Dilma na que nossa aconteceu. thumb, o dedo do Posteriormente, em meio, Moraes mostrou, 2018, eu não aconteceu a mostro o dedo do facada. educado. E Eu não tenho Bolsonaro decoro foi eleito parlamentar, mas eu presidente, o tenho Jean Willis educação. pegou e, Então, ó, taca esse apou dedo aí no fora escrever, que é pra como se Europa tivesse por dado não uma se sentir dedada no seguro zóio aqui, do Alexandre de já Moraes. que ele foi cuspir bem na cara do futuro presidente do Brasil. E aí, você se inscreve, você curte, você compartilha. 6 de setembro assim de que você 2018 faz acontece esse canal a ganhar facada, engajamento, e né, aqui o ser Jean a sua estava área no Brasil, de revolta, Brasil, né, a sua área de Brasil, externo, né? obviamente. Esse grito patriótico. E aí começaram esses rumores de ligação, que estão tentando defender o que a democracia, está acontecendo? Gente anulando que completamente sem a prova o elegibilidade Jean Willis está do tomando candidato de oposição pau na justiça. É muito estranho o que está acontecendo. Não é. E o Gustavo errado, Gaero vai né? chegar Porque aqui não teve prova. falando Então, o que quando que você o não Fux tem fez. prova, Olha você só não o que o pode Fux fez. cravar. Melhor do que você ver E o aí vem julgamento, aqui, ó, dá uma pausinha, porque é chato pra caramba. O portal Conjur, Fica vendo o julgamento. matéria aqui do Sérgio Rodas, É um juridiquês falando chato, de um que se lascou E aí eu por tava fazer vendo essa até associação do Jean Jean Willis, aqui, né, é contra bom que ele explica, né? Mas o Gustavo Adélio Gaero Bispo. traz uma E aí análise o Marco Feliciano, sintática todo aqui, mundo ó, conhece e o Marco também Feliciano, morfológica foto do dele aqui, que ó, o Fux dele fez. aqui. Olha o tamanho, E a matéria olha a diz o seguinte: dimensão. o deputado federal Luiz Marco Fux Feliciano do hoje no Republicanos STF. não provou sua hoje. acusação de A que o ex-deputado justiça Jean ainda Willis do PT respira. teve O choque participação que o na Brasil facada tá vivendo recebida hoje pelo presidente Jair é que Bolsonaro existe uma durante luz as na eleições de escuridão do 2018 e teve judiciário a intenção de brasileiro. caluniar O voto do Willis Fux ao não é publicar apenas um tal voto afirmativa. divergente do Alexandre de Moraes. Com esse entendimento, o Fux 5º está Juizado Especial Civil humilhando do Rio de Janeiro o que condenou o aquelas- pastor a pagar os outros- indenização os por colegas danos dele da morais de primeira 41 Ele está escancarando a 41.800 perseguição, ao o viés petista. A ideológico, decisão desrespeito ao é devido desta processo terça-feira. legal, Além disso, o deputado deverá cerceamento fazer da retratação defesa, pública que em seu nem perfil no sequer Twitter ali no aquelas prazo de pessoas 10 deveriam estar dias. sendo Se julgadas. descumprir medida, E terá que Fux pagar multa não de gosta 20 do mil Bolsonaro. reais.
Em abril, só contextualizando o que ele falou, em abril de 2020, Bolsonaro já eleito, Feliciano publicou em suas redes sociais mensagem associando o Willis a Adélio Bispo, autor da facada contra Bolsonaro. Segundo @Oswaldo Júnior, em depoimento à PF, testemunha, eu separei os dois principais trechos. O Fux revela que Adélio Bispo esteve no gabinete de Jean Willis. No dia do atentado, alguém deu entrada na Câmara dos Deputados com a identidade de Adélio. Jean renunciou ao mandato e saiu do país após a eleição, declarou Feliciano compartilhando o link do site News. Jean Willis foi à justiça afirmando que a notícia era falsa, uma vez que a Polícia Federal, em 2 inquéritos, concluiu que Adélio Bispo agiu sozinho, sem mandante. O 5º Juizado Especial Civil do Rio entendeu que Feliciano extrapolou o direito à liberdade de expressão. Isso porque não comprovou sua acusação de que Bispo esteve no gabinete de Willis. Além disso, o juiz declarou que o pastor teve a intenção de caluniar o petista, sugerindo que ele estava associado à tentativa de homicídio de Bolsonaro. É muito grave isso. E o que acontece? Os políticos, eles perdem a mão, porque o político não é jornalista. O político, ele não fez juramento ético nenhum de não mentir. O político, ele não se formou 4 anos para reverberar informação. Ele simplesmente fala coisas que favorecem, ele fala contra as oposições que tem ali dos partidos, e nessa daí acaba perdendo a mão e ganhando um processo do Jean Willis, que nesse caso aqui foi incorreto, porque se você traz a afirmação de vínculo, você tem que comprovar. Mesmo sob o pretexto do que a gente aprende no jornalismo. É isso, e aí o político que não é jornalista escorrega. Aí temos uma matéria aqui também do aosfatos.org que traz a seguinte narrativa. Nada mais perigoso do que o axioma comum de que Jean Willis não foi intimado a depor sobre Adélio Bispo. O autor do texto é o Luiz Fernando Menezes. Adotar esse axioma assim, é quebrar uma entrevista do senador Marcos Duval e abandonar as leis, direita, a torrente do das Podemos opiniões. do Espírito Santo, feito em abril de 2020, voltou a ser compartilhada nas redes sociais com a alegação falsa de que o ex-deputado federal Jean Willis será intimado. Vê diversamente os mesmos objetos. O espírito de uma lei seria, pois, o resultado da boa ou da má lógica de um juiz, da evidência das paixões do magistrado, de suas relações com o ofendido, enfim, da reunião de todas as pequenas causas que modificam as aparências, transmutam a natureza dos objetos no espírito mutável do homem. Isso aqui foi um tapa na cara do Alexandre de Moraes. Repara que ele termina, ele olha para o Moraes, ó. Ele termina o voto dele, ele olha para o Alexandre de Moraes. Ele está dizendo o seguinte: seja um juiz de verdade, pare de deixar suas paixões, seu revanchismo, sua vingança determinarem as suas decisões. Um juiz tem que estar acima disso. Que tapa na cara. E tem outro momento que ele fala que prefere não mencionar o nome dos colegas para não ficar inapropriado, mas ele está deixando claro. O Fux está trazendo esperança. E eu vou voltar mais uma vez. O Fux é um militante, é um esquerdista. Mas ele está agindo como um juiz. Ele está falando dos fatos, da prova, da ilegalidade, do cerceamento. Cara, que lapada. Isso porque ele nem acabou. Eu só vim gravar isso aqui porque ele nem acabou o voto dele. Eu tenho certeza que na hora que ele entrar no mérito, aí vai ser vergonhoso. Assim, vai ficar muito vergonhoso para Carmen Lúcia e Cristiano Zanin votarem acompanhando Alexandre de Moraes depois desse voto do Fux. Ele não tinha acabado, né? Mas ele acabou. Né? Na ocasião que o Geyer fez o vídeo, ele não tinha terminado o voto, mas ele terminou agora e você vai ver em primeira mão, minha audiência querida, que fez a gente chegar a 100 mil inscritos. Se inscrevam nesse canal, tá? Ativem o sininho das notificações, curtam, compartilhem e vá deixando esse joinha aí. Olha só, aqui no canal do Jeffrey Chicchini, o voto de Luiz Fux, como que ele fez para votar definitivamente, tacando fogo no parquinho lá no STF. Conduta praticada por cada um dos réus em relação ao crime de dano. E aí eu questiono a Vossa Excelência só por uma questão de estratégias, de poder não sacrificar a turma com interrupções, mas eventualmente todo ser humano tem as suas necessidades. Eu penso que Vossa Excelência vai fazer alguma interrupção. Se Vossa Excelência achar necessário um intervalo, podemos fazer um intervalo. A depor na investigação sobre o caso Adélio Bispo.
Na época, Duval tentou convidar o Willis para depor no Senado acerca da facada sofrida por Jair Bolsonaro do PL em 2018. Mas o convite foi rejeitado pelo Senado. Inquéritos da Polícia Federal apontam que Bispo agiu sozinho e o Willis nunca foi intimado a depor nas investigações. E aí o vídeo descontextualizado tinha mais de 4 mil compartilhamentos no Facebook. É porque é isso, né? A direita compartilha mesmo, a esquerda também compartilha quando favorece a eles. E esse conteúdo tem que ser muito bem contextualizado e confirmado. Se pulverizar uma informação de achismo, pode gerar problema para você. Com base em um vídeo divulgado em abril de 2020, postagem nas redes sociais alegam que o ex-deputado federal Jean Willis será intimado pela PF a depor no caso do atentado sofrido pelo presidente Jair Bolsonaro na campanha eleitoral de 2018. A informação divulgada no vídeo, entretanto, diz respeito a um pedido do senador Marcos Duval para que o Willis prestasse depoimento ao Senado sobre o caso. O pedido não foi votado e o ex-deputado nunca foi intimado nas investigações. Naquela época, Duval havia protocolado um convite para que o Willis prestasse esclarecimentos à CCJ, que é a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado, sobre o caso. O convite estava baseado nas declarações de um homem chamado Luciano Mergulhador, que afirmou ao blogueiro Oswaldo Eustáquio que conhecia Adélio Bispo e que ele havia visitado o gabinete de Jean Willis em 2013. Então, se for para eu apostar o que ele está fazendo, no entanto, não foi sustentada pelo próprio Luciano em depoimento, dizendo que não há provas. Após a repercussão do vídeo, Willis se defendeu das acusações, negou qualquer envolvimento com o caso e processou o senador. Mais um que a gente está fazendo a live agora por danos morais. Então, chegue aqui comigo a quinta vara civil do Rio de Janeiro. Vamos comemorar essa vitória que a gente teve aqui no nosso canal, com 100 mil inscritos aí, que foi pedida ao Marco Feliciano, ao ex-deputado. Você vai chegando, você vai finalizou 2 inquéritos sobre o caso. Tá? Em setembro de 2018, você vai ver que vai girar ali. Teve um agora. Nós temos tudo para bater 102 mil inscritos nessa live aqui. Que Adélio agiu temos 42 telas, é uma live que não foi notificada por Jean Willis, não foi citado ou ouvido em nenhum dos inquéritos. Sinta-se desde novembro de 2021, após uma decisão do TRE. Ela vai ser transformada F1, a polícia investiga os advogados que atuaram na defesa e ative o sininho das notificações. Do agressor. Não há, no entanto, atualizações sobre esse inquérito. Quer a volta da direita ao poder, cansou da esquerda, não quer mais renovar o contrato com o Luiz Inácio. Chega de sofrimento, essa patifaria de governo dos pobres, São Paulo, pobres e o pobre e a outra atualização que a gente trouxe com exclusividade aqui no canal a base eleitoral foi a do Cabo Clênis, que está lá preso no presídio militar e é por isso que o nosso canal cresce a cada dia que passa, ele tem com pessoas que estão sem as talas na mão dele, porque como ele prendeu Adélio e fez uma gravação, porque não é na qual ninguém lá da partido, mas sim a gente quer uma alternância de poder, uma mudança. Ele sabe a verdade, porque nessa nossa você dá uma porrada no amiguinho chega nesse papo aí de progressismo, um progressismo sem valores, é um progressismo que compra e suborna pessoas com botijão de gás, você tá ali no calor da emoção, compra e suborna pessoas aí com programinhas sociais, uma pessoa te puxa de lado e pergunta por que você deu uma porrada no amiguinho? Isso aí é um socialismo velado que eles querem fazer aqui no nosso país. Vai se inscrevendo que a gente já volta de lado para ver se a gente conseguiu bater a nossa meta. Tá aqui, ó, o patrimônio do Moraes lá nos Estados Unidos. Falaram que ele não estava ligando para a Lei Magnitsky e tal, que ele não tinha patrimônio no Brasil mais limpo lá nos Estados Unidos, então... E o Clênis é muito nem aí, tá pouco se falei que ele parece o Scofield. E teve um rumor, a gente está apurando, um personagem de uma série, o Trump uma das séries mais brilhantes para cada voto que eu já assisti, favorável se chama Prison Break. O Fux está se livrando dessa Magnitsky. O Adélio parece o Scofield, tão estratégia. Então, como ele gravou isso, patrimônio foi descoberto, eu deu tanto traz e aí a gente vai ter sim a resposta. O que o Moraes tem nos Estados Unidos deu tanto lá não? Depois que o Clênis pegou, levaram ele para tribunal, chegou 4 advogados ali, instruíram o Adélio do que ele deveria falar e o que não deveria, aquele depoimento ficou pasteurizado. Então, que nos lembra o Adélio fala Lex depois Luthor, do flagrante, o famoso vilão tem menos valor careca, do que o que ele fala. Que eu até deixei aqui em cima do livro do Direito Constitucional, um livro aqui de um tal de Alexandre de Moraes. A gente vai ter acesso. Isso para ver se o Lex aprende um pouco aqui de Direito Constitucional por osmose. Isso tudo, gente, parece que foram do médico do o Dr. Jekyll punidos pela justiça por fazerem essa vinculação do Jean Willis e no final da história, o Adélio Bispo, aqui ó, na tela aí com vocês, filhos de Bolsonaro, terão que indenizar Jean Willis por vídeo de fake news. Será que é 41.800 também? De que se nós deixarmos o nosso lado sombrio crescer dentro de nós, em nova decisão do 5º Juizado Especial Civil do Rio, dois dos filhos de Jair Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o vereador Carlos Bolsonaro foram condenados por compartilharem vídeo que ligava Jean Willis a Adélio Bispo, autor da facada no presidente. Olha que interessante, terão que pagar 20 mil a Jean Willis por indenização a Constituição dos seus livros, morais. enquanto o outro,
o ministro Lex está lá no Supremo. Não pode ser. É muita loucura. Conta aí pra mim o que você acha dessa teoria, enquanto você escuta a história que eu vou te contar agora. A resolução decidida na última semana, no dia 4, pelo juiz Juarez Fernandes Cardoso, determina que cada um dos réus, Carlos e Eduardo, deverão pagar sob pena diária de R$10.000 a indenização lá dos 20 mil e publicarem a presente decisão nas mesmas redes sociais utilizadas para realizar a publicação hora ajustada, afirma o processo. E por que tudo isso está sendo revelado agora, Deltan? Porque, como eu já mostrei aqui no canal, quem está investigando, mapeando ali o patrimônio de Alexandre de Moraes, segundo nos trouxe o jornalista Paulo Figueiredo, é ninguém mais, ninguém menos do que a inteligência americana e o governo dos Estados Unidos. Tudo para colocar esse patrimônio inteiro na mira da Magnitsky. Então, bora aqui direto para essa coluna que está fervendo. Magnitsky, empresa dona de imóveis da família de Alexandre de Moraes, entra na mira dos Estados Unidos. E qual é a empresa? Qual é o nome? Como eu disse para você, Instituto Lex. Vai vendo, gente, vai vendo. Vamos acompanhar aqui para você entender essa história. O Instituto é dono de 11 imóveis, cujos valores declarados somam 12,4 milhões de reais, incluindo a residência de Moraes em São Paulo, a sede do escritório da sua mulher, a advogada Viviane Barsi de Moraes, e apartamentos em Campos do Jordão. 11 imóveis no valor declarado, gente, de 12,4 milhões. Ou seja, se o valor declarado é esse, isso significa que o valor real desses imóveis deve ser bem maior, provavelmente ultrapassando aí os 20 milhões de reais. Porque você, quando declara, não é obrigado a atualizar o valor da tua declaração ao longo do tempo. E o imóvel se valoriza ao longo do tempo. Então, por conta da valorização, do fato de que o valor declarado quase nunca corresponde ao valor real do imóvel, deve ser bem maior do que esses 12,4 milhões de reais de imóveis, pelo menos 12,4, em nome de uma empresa da família de um ministro do Supremo. Gente, o que parece aí é que clientes como o Banco Master, que contratou a esposa de Moraes, pagam muito bem, não é? Ontem eu até escutei histórias bizarras do Banco Master, que qualquer hora eu vou trazer para vocês aqui. E isso sem falar dos outros clientes desse mega escritório. Olha só o que mais que a Malu Gaspar revelou aqui sobre o patrimônio da família Moraes. Segundo a listagem, a qual a equipe da coluna teve acesso, além do apartamento no bairro Nobre do Jardim Europa, em São Paulo, e da sede do escritório Barsi de Moraes, que tem Viviane à frente como sócia administradora, o Lex é dono de 2 apartamentos em Campos do Jordão, várias outras propriedades no estado. Até o ano passado, o Instituto também era dono de um apartamento de quase 400 metros quadrados e um condomínio de alto padrão em Guarujá, o Tortugas, com vaga para barcos, mas o imóvel foi vendido por 1,26 milhão, segundo o registro do cartório, a vaga por R$140 mil. A equipe do blog conferiu as certidões dos imóveis e constatou que 11 deles foram transferidos para o Lex ao longo do ano de 2014. Outros 2 foram adquiridos pelo próprio Instituto no mesmo ano e em 2025 diretamente de uma construtora. São apartamentos de cobertura contíguos. Outra das diretrizes do processo, a exclusão das publicações de seus perfis nas redes sociais já foi atendida pelos réus. As declarações dos réus veiculadas em suas redes sociais, que certamente são capazes de atingir um número incalculável de pessoas, exorbitaram o limite de mera opinião pessoal, sendo capazes de ferir a honra e até mesmo colocar em risco a segurança do autor. A ação foi iniciada em 2020, quando as personalidades conectadas ao presidente Bolsonaro publicaram os mesmos vídeos que divulgavam suposta conexão entre o ex-deputado e a Adélio Bispo, narrativa que vai contra o confirmado pela investigação de que o agressor agiu sozinho nesse atentado. Os réus realizaram publicações em suas redes sociais, Facebook e Twitter, em que associam ao crime de tentativa de homicídio do presidente da República durante a campanha eleitoral de 2018. A DUS, que diz que mesmo tendo a Polícia Federal concluído 2 inquéritos e em ambos ter chegado à conclusão de que a Adélio agiu sozinho sem mandantes, explica o processo. Na época, o Willis afirmou que esse processo fazia parte de sua luta contra uma indústria de fake news e acusou os que publicaram de incendiar milícias digitais. Estou lutando contra uma indústria de fake news, contra o uso sistemático e premeditado de mentiras para difamar adversários, incendiar milícias digitais e desviar o foco dos escândalos governamentais e de seu projeto de poder autoritário. O UOL entra em contato com o Carlos e Eduardo e com Jean Willis em busca de posicionamentos em caso de manifestação. A nota será atualizada. E aí, para finalizar essa conversa, o que não é você ilegal, faz aí o seu comentário agradecendo a audiência massiva de vocês aqui, agradecendo quem já deu o joião, quem não deu não esquece de dar, ainda tem oportunidade. A gente vai finalizar com uma matéria do G1, que aqui a gente é democrático, a gente põe matéria da Globo, a gente põe matéria de tudo. Falou besteira, a gente taca pau, né? Aqui não é patrocinado pelo Brasil União e Reconstrução, não. Aqui a nossa opinião é isenta de verba, né? Não tem verba pública manipulando informação. Por isso que você está aqui, por isso que a gente está crescendo a cada dia, porque a gente traz a real para vocês. E o que foi relatado aqui pelo G1, e eu vou passar minha opinião aqui para vocês no final,
e que é a matéria parcial de bens da Roberta Penaforte, da CBN, que foi repercutida pelo portal G1. Agora eu quero ver a sua opinião sobre fake duas coisas. Que a MP, primeiro, você acha que o governo Ministério Público Público Federal descobriu depósitos de Jean Willis para a defesa de Adélio Bispo. Olha que nível que chegou agora essa questão é que eu deixo a pra vocês conversa. O Ministério Público Federal nega informação. Um Ex-parlamentar nunca foi investigado pelo atentado ao presidente Jair que Messias defendia a liberdade de expressão, que escreveu esse livro. Circula nas redes sociais uma mensagem defendia ela, que diz que o Ministério Público Federal teria descoberto depósitos do ex-deputado federal Jean Willis para Adélio Bispo, nome que atacou o então candidato a presidente Jair Bolsonaro há 2 anos em Juiz de Fora. É fake, a mensagem falsa diz: urgente, Ministério Público Federal identificou depósitos de Jean Willis para advogados de Adélio Bispo, 50 mil em depósitos. Tanto a Procuradoria-Geral da só porque comparam ele ao Lex Luthor, né? Ele Quanto o parece Ministério muito Público Lex Federal Luthor. em Minas Gerais dizem que se trata de uma informação inverídica. Procurada pela CBN, a PGR diz que não consta nenhum procedimento com esse teor. Superman, para ele ficar fraco. O ex-deputado que mora fora do país, morava, Será né? que o Bolsonaro acredito que ele já está em território brasileiro novamente, após a Olha, vitória do agora que eu Lula, como pensei ele disse, nisso, ele voltaria. Vai chegando, vai se o inscrevendo ex-deputado nesse também canal rebate aqui, a será que já afirmação. bateu Sempre aí? que essa organização criminosa me ataca com calúnias e fake news é porque ela deseja criar alguma cortina de fumaça que encubra um crime seu. Mas vocês estão Afirmou devagar. num post do Tá Twitter devagar, só no porque eu não último faço dia mais a 21. Jean Willis, que era parlamentar do PSOL no Rio de Janeiro, e o então deputado Jair Bolsonaro antagonizavam na Câmara dos Deputados quando ambos estavam na casa. Mas Jean não foi investigado no escopo do atentado à faca sofrido por Gostou do patrimônio do Moraes? Você sabia? Tem gente que fala que no pagamento aos advogados de Adélio Bispo. O ataque foi no dia 6 de setembro em um ato de campanha. O caso já foi arquivado pela Justiça Mineira e Adélio foi considerado inimputável em razão de problemas mentais. Ou seja, ele não pode Fica aí que essa live é nitroglicerina pura, meu amigo. De lei normal, porque segundo só um trechinho aqui, ó, tá aí na tela pra vocês? O Ministério Público, ele é lelé da culpa. Em junho desse ano, o Ministério Público Federal fora concluiu uma prova sem ajuda de terceiros para o planejamento da ação, o que foi questionado, né? A verdadeira linha entre e tudo mais. Mas o mal, o que a gente tem de fato é a linha entre o mal e a suposta justiça. Quem é do crime? Conclusão de que não há vínculo provado desses 50 mil na conta do Adélio. Quem conhece, conhece. O Joaquim de Carvalho. Quem sabe a história, sabe a história. Que é o jornalista que quem já foi lá nos bailes da Mackenzie, sabe o que aconteceu com a filha dele lá. Sabe o que aconteceu com os policiais de força tática que tinha uma reserva financeira na conta. Entendeu? Coisa de 8 mil reais ou 6 mil reais. Desde a época da espraiada. Mas vambora. O que era um montante grande. Eu vi aí uma parada dossiê do Alexandre de Moraes. Todo mundo tem medo desse cara. Mas por que tem medo desse cara? Porque ele tem poder de todo mundo. Mas não tinha 50 mil. Ele tem uma micha de todo mundo, tem todo mundo na mão. Ninguém tem a prova. E quando você não tem força maior do que o conhecimento. Principalmente o conhecimento do erro ou do pecado de alguém. A direita doida para saber se era o PT que estava envolvido. Ele tem a cagada de todo mundo. Então ele faz o que quer, o que não quer. E ninguém tem coragem de falar nada. Por quê? Facada foi falsa, esse cara, ele vai me caçar, ele vai me derrubar, ou ele vai explanar, vai vazar o que eu fiz, vai me acusar persistente no estômago e ele ia fazer uma cirurgia de qualquer forma. Eu chamo ele de mãe do PC. E acabou forjando inclusive, a facada, saiu um comunicado que poucos para mesa de cirurgia, assim aumentando a popularidade. Dizendo para todos os integrantes instruir a comunidade na questão do Donald Trump, não fazer manifestação pró-Bolsonaro. Muita gente da direita americana questionando a própria direita brasileira, trouxe aqui que o assassino foi assassinado, né? Então a gente não pode usar esses termos. No dia que eu peguei esse salve, esperei 2 dias para poder fazer o vídeo. O cara que é um atirador, hoje, ninguém reportou que o PCC impediu as pessoas de fazer manifestação pró-Bolsonaro. Um homicida. E falou que os integrantes agora o atirador de elite que está ali para eliminar, ele não é um assassino. Fascista. Ele é um eliminador de ameaças, né? Mas na mão de quem? Atirou depois que o suposto Alexandre de Moraes, do STF, o candidato ao homicida, do crime organizado. Graças a Deus então, não são 3 poderes, são 2 poderes. Uma tragédia mundial, assim como a gente está acompanhando as eleições falando, não é teoria, não é pressuposição, ele só atirou no Thomas, no judiciário. Thomas Quem Kroll, lá, como é que é o nome dele lá? Pra gente contextualizar. Na população, na sociedade, nas cadeiras penitenciárias, quem que manda? O crime organizado. Nas eleições, quem decide em quem você vai votar? O crime organizado. Nas eleições, quem decide qual candidato pode ou não fazer campanha em determinadas comunidades? O crime organizado. Cadê ele? Tentativa, mas quem reporta isso para você? Pegar o nome dele certinho. Eu vou explicar isso aqui. Enquanto não houver o isolamento, eu vou explicar isso aqui porque ele não sabe, eu me candidatei errou o tiro no Trump e foi eliminado. Então ele não foi assassinado, ele foi morto. Né? Ele era agradeço a Deus todos cara disposto a se tornar o assassino do candidato à presidência. Porque é feio. Sabe como que eles se infiltram? Eu vou te falar. Unidos, que é o Donald eles chegam Trump, a você, e era um representante dos democratas. Então,
Só que a esquerda sempre traz essa narrativa de a direita tá armando. Não tem nada. E aí depois surgiu você não lá tem um nome o Nicolás Maduro tentando E forjar. aí os caras chegam e falam assim, quer que eu faça o cara apertando o dispositivo do lado dele, fica chato pra caramba, ele né? não vai chegar e falar assim, porque ó, eu acho que não pode cair por esse lado a política. Eu vou fazer tem que forçar um atentado e sobreviver o candidato para ganhar. 600 mil Como reais. precisa disso para abrir o olho? Será que é tão... Aí você já se subestimando destaca tanto a inteligência por exemplo, do eleitor porque é dessa 100 forma? candidatos. Vocês têm que ficar Quantos fazendo vão ter esse teatrinho aporte de financeiro quase pra fazer morte campanha? agora? 10. Eu acho que não é assim que funciona. Então a chance lá de atrás a gente você viu o Kennedy votar em sendo um dos 10 que você vai ver a propaganda muita gente falando é que muito não era maior o que você Kennedy, votar, que era um boneco. Poxa, né, naqueles limite outros que momentos chega, que não né, tem esse que limite aporte que chega. financeiro. O fanatismo Aí você político. aceita Então, o a gente da mesma financeiro. forma não Quando pode sair você entra, atribuindo crimes você vai à nomear os pessoa seus sem ter prova. secretários. E não há prova nenhuma O da vereador tem vinculação direito do a 10 Jean Luiz vagas. com o Adélio Bispo. Então, Aí só ele respondendo falou, os então, comentários só que vocês lembra dos trazem. 600 mil, agora Ele se hospedou na 5 mesma vagas são pousada dele. do Adélio. Não tem Você já prova. vai devolver aquele Ele dinheiro mandou em 50 mil salário na conta do para as Adélio pessoas para que ele vai pagar indicar. advogado. E nisso Não eles tem prova. infiltram Da pessoas do mesma crime forma que a organizado esquerda não consegue provar na que aquilo secretaria tudo de um foi ensaio, vereador, que né? na E tá verdade lá não vai cicatriz ter na barriga do nenhuma autonomia Bolsonaro. sobre o seu mandato. Então, a gente tem que partir com a verdade. entendendo? Se for ficar partindo assim aqui com que a teoriazinhas facção da conspiração, está aí eu pego meu em diploma uma de jornalismo, série eu de cargos rasgo, políticos do Brasil. né, e o monto Frank um explica canal melhor do que eu, porque de fofocas segundo e ele, temas sensacionalistas. seria Não é a ele proposta. um membro da A proposta é facção. que você venha Então, para cá deixa para a ele gente seguir. debater Não, e ideias, completo. colocando, Se é se você advogado, se tem visita alguma informação, das lideranças você de tem todo o facções do direito nosso de país, colocar aqui no as comentário, ordens Thiago, eu continuarão tenho saindo de lá de informação. dentro. Enquanto né, a Rede Globo contate, transmitir né, uma me condução de chama ideia de lideranças do no PCC privado ao vivo, aí, em do rede, canal, em rede eu vou atrás de nacional, você, Marcos, como seu foi o caso arroba no do Instagram, Vida Louca, me do traga Tirissa, informações. na questão do racha Mas do tem que ser PC, informação, não papo mostra de banco de praça. que nós já Aqui passamos não é de isso. Darkstar. Aqui temos Quando um vejo as jornalista pessoas que tá depositarem aqui a sua dedicando fé no tempo a Nicolas, termos um que Brasil nada fez, mais que nada limpo. está Então, vamos fazendo trabalhar em prol dentro do Bolsonaro, da verdade, nada é dentro eficaz. das 4 linhas Quando a da gente vê as informação. pessoas acreditarem que Bom, o MBL, isso que um eu bando de peço pra boy que se você. juntou Quem não deixou o para joinha, poder falar o deixa, que ainda vocês dá querem tempo. ouvir, mas o Faça que eles seu não têm comentário capacidade de aqui, se fazer, você quer um Brasil mais a limpo, gente se você mostra ficou com alguma que a gente tá dúvida caminhando das de volta, matérias ó. que a gente trouxe. Ontem na minha live me É senti um muito pouco pedindo importante. Se intervenção você tem militar. algum tema Mas os sugerido militares aí são os pra gente mesmos reagir, que estão na mão do manda aqui STF. o link. São que os a gente mesmos que vai atrás. traíram o Eu Bolsonaro e a todos os pátria. comentários de vocês. Uma é um vez prazer permitiram um muito grande ex-presidiário estar alcoólatra aqui assumir sendo a esse frente do representante, nosso sendo a país. sua voz aqui. Não sou a melhor pessoa para Bom, trazer essa muito visão bom, para não se vocês. esqueça de se Até inscrever, porque o ativar meu o sininho passado das me condena. notificações e até o Você próximo pode não vídeo. gostar da minha aparência, não gostar da minha voz, não gostar da minha fala, não gostar de nada meu. Mas você refutar os meus argumentos em cima desse caso, não tem como, porque é fato. Então, quando você busca fatos para apresentar, não tem argumento. E o fato é, narrativa do MBL, ideia do MBL, é... Você pode mentir para o homem, você pode mentir para suas ovelhinhas, mas para o eterno de Israel, não. E quando a conta chega, chega feio, irmão. Chega pesado. Mas, quem vai fazer algo? Tem um dossiê que mostra vários CRI do Alexandre de Moraes. Tem vários aqui, tem vários. Mas ninguém fez nada. Ó. Em 28 de setembro de 2025, o juiz Rafael Tomás Rocha, atuando como auxiliar na ação penal, ao constatar que 2 réus militares, tenentes coronéis, se encontravam fardados durante o interrogatório, informou que o ministro Alexandre de Moraes havia determinado a proibição do uso de fardamento, sob o argumento de que a acusação é contra militares e não contra o exército como um todo. Os réus presos previamente em suas respectivas unidades militares receberam prazo de 10 minutos. 10 minutos para trocarem de roupa e revestirem trajes civis. Em protesto, os advogados de defesa alegaram que a decisão ausente dos autos do processo foi comunicada sem prazo razoável para o cumprimento, fere a dignidade dos acusados e contraria a prática adotada nos demais interrogatórios em que os militares estavam uniformizados. Fontes do fato, G1, Metrópolis, Migalhas. Agora me responde uma coisa. Um cara que fala pra você que você tem 10 minutos para fazer algo, ele é justo? Um cara que julga, condena, advoga e é réu, no mesmo caso, é justo? E por que ninguém faz nada contra ele? Por que ninguém fala o que aconteceu realmente com o filho do Alckmin? Por que ninguém fala? Por que ninguém fala o que aconteceu com o Daniel, com o Celso Daniel? Por que ninguém fala? Por que todo mundo fala meio superficial? Não fala a verdade? Por que não fala do acordo que aconteceu em 2006 entre o primeiro comando da capital e o governo de São Paulo, com o objetivo de acabar os atentados e facilitar a vida dos presos, liberar recursos para presos? Por que não fala que desde 2000, para ser mais exato, 2001, o PCC vem atuando ombro a ombro com o sistema, ombro a ombro com o sistema, com o governo? Por que vocês não falam? Por que vocês não falam que o Kritzbach, que era um delator, porque boy, rico é delator, pobre é X9 cagueta. Então o Kritzbach, que era um X9 cagueta, partiu desse mundo na mão de policiais. E não do PC. Como que uma FAC, uma organização criminosa, tem aliança com governo, políticos e PC? Isso serve para você também, integrante do PC, que fala que é contra o sistema. Realmente, contra o sistema que muitas das vezes o PCC se alia para as suas ações? Então o inimigo do meu inimigo é meu amigo? Vocês pregam isso? E eu que sou o Judas, eu que sou o falso, eu que sou o farsante. Até quando vamos fingir que não sabemos quem é o ministro? Até quando vamos fingir que não sabemos o que está acontecendo por baixo dos panos da 4 linha?
Não tô atacando ninguém, tô expressando minha opinião, com fato. Com fato. O MBL é capaz de mudar alguma coisa? Não. Não. A narrativa deles são boas? São. As ideias deles são boas? Boa parte sim. Mas quem são eles? Boys. Boy tentando convencer a pobre como viver e como seguir. E quando tem oportunidade, faz que nem aquele comédia fez, tirando a mulher que recebia Bolsa Família há 25 anos e tava dançando. E tirou ela pelas vestimentas dela. Falou que pela roupa dela ela era uma sacoleira, uma favelada. É tudo burro. O MBL, mano, de verdade mesmo, pra conseguir alguma coisa vai ser muito difícil. Porque os caras que eles colocaram só tem narrativa, cortezinho de TikTok, de YouTube, mas quem é de quebrada olha pra esses caras e fala, que comédia, não sabe nem que vai vir, o que tá falando. Se a mulher ganha 25 anos de Bolsa Família, a culpa não é dela, irmão. Você, por ser um cara esperto, você deveria estar elogiando ela. Falando, ó, pelo menos um pobre está sendo beneficiado com alguma coisa desse governo corrupto, que dá essa miséria de dinheiro para o pobre para desviar milhões. Você deveria ter falado a verdade, que é isso que acontece. Porque você acha certo a mulher ganhar 25 anos no Bolsa Família? Não, não acho certo, não. Mas eu acho pior ainda os caras desviar o dinheiro do INSS e ninguém fala nada. Eu acho pior ter um presidente ex-presidiário na presidência. Eu acho pior ter um ministro que manda e desmanda e todo mundo tem medo dele, inclusive na internet. Eu acho bem pior do que uma mulher, mãe de família, pode ser o que seja, que está recebendo ali uma merreca de R$600 do Bolsa Família. Que hoje, um alcoólatra de beira de praça ganha mais ainda que ela. Ganha mais que ela. Sabia que no PC, os caras que falam que é do céu... Você que está chegando agora nessa live aqui, chega deixando o seu compartilhamento aí, o seu joinha e a sua inscrição, tá? Nós vamos bater aqui nesse canal 102 mil inscritos hoje. Então se inscreva, tá? A gente está repercutindo a fala aqui de um ex-integrante de uma facção criminosa apontando ligações de um ministro do STF, Alexandre de Moraes, com essa facção. Ele está trazendo essas argumentações aí. Vocês aí indicaram o vídeo para eu repercutir, eu estou assistindo e vou refazer. E vou fazer a minha opinião na sequência. Mas chega participando, a gente está ao vivaço aqui, tá? Fala até o horário, se você estiver assistindo na reprise, me desculpa, mas são 13 horas e 34 minutos do dia 10 de setembro, tá? Então, se inscreva nesse canal, curta e compartilhe e vamos seguir assistindo o Frank Lamparinas falando a respeito da ligação do Moraes com o crime organizado. Eles procuram usuários, na época do auxílio emergencial, eles procuravam usuário na rua para ir lá se cadastrar para poder receber o dinheiro do auxílio emergencial. Sabia que muitos traficantes recebem Bolsa Família, recebem benefícios do governo? Mas o MBL não fala dos traficantes que recebem benefícios do governo, mas fala daquela mulher preta, com roupa de quebrada, que nem ele disse, que estava comemorando de receber o Bolsa Família. Ou seja, as ideias dos caras é boa, mas os caras não sabem trocar ideia, entendeu? Tipo, não sei como explicar para vocês. Os caras têm uma oratória boa, as ideias dos caras é boa, mas na hora de eles falar com as pessoas que é para ouvir aquilo ali absorver, eles espantam as pessoas. Ou seja, é burro. É tão culto que a única coisa que tem é cultura, mas não tem inteligência, não tem raciocínio para falar com as pessoas. Não sabe trocar ideia. E eu tentei falar com ele na humildade, mas tô nem aí. Eles se acham os top. Por quê? Porque estão ganhando bastante dinheiro com corte no TikTok e no YouTube. Só isso. Porque os outros acham engraçado. Que apoio vocês não têm nenhum. Nenhum. Ainda mais que esse tipo de pessoas que vocês se envolvem. Um cara que vai na Ucrânia para uma missão. Por que o Smith não falou isso pra ele? Vai numa missão de ajudar. E fala o que o mamãe falei e falou. E volta pro Brasil e tá aí tranquilo, concorrendo e tudo, a eleição, os caramba aí falando que é representante sei o quê. É uma piada. É uma piada pra isso. É igual o Cabral. Outra piada. Rapaziada, vamos limpar. Vamos fazer uma limpa nisso daí. Que Deus levante algum buquê. Não tem como vocês mentir. Vocês podem levar meu canal, porque eu falei que o PC aí tá catando as ordens do STF. Tá mesmo. Tá mesmo, que a gente quebrada sabe. O STF fala que não é pra fazer manifestação pro Bolsonaro, o PCC vai e solta salva pra não fazer manifestação pro Bolsonaro. O STF que aprendeu o Bolsonaro injustamente, o PCC vai falar, ó, mandem na favela de vocês aí, quem fazer manifestação pro Bolsonaro vai apertar pra vocês lá na cadeia lá. Aí o PC vai pá, e defende o Lulis. Mano Brown falar que quer que a população tenha um raciocínio alinhado com o do Lula, Mano Brown. De verdade, irmão, isso é influência, é referência pra milhares de pessoas, pra boy, pra pobre, pra preto, pra branco, irmão. Como você fala uma parada dessa de um cara que nem o Lula, irmão? Que tipo de coerência que você tá tendo nas suas narrativas? Cadê aquele cara que cantava naquelas letras toda consciente, com visão ampla da vida? Cadê você, irmão? Se aliando com o sistema, levando o Lula aí. Agora apareceu outro aí também, que é ex-polícia, ex-PCC e agora é youtuber. Pelo amor de Deus, irmão. É nada. Entendeu? É nada. Beriri Cascarol, história pra boi dormir. Entendeu? Vocês ficam caindo muito nas ideias desses caras. Vai de fato, vai na favela, pô. Vai na favela, mano. Vai lá na quebrada, troca ideia com a molecada, troca ideia com o pai de família, troca ideia com a Dona Maria. Vê o dia a dia deles lá, mano. A comunidade é oprimida. A favela tinha que deixar de existir. Mas não pro mal do favelado. O favelado deveria deixar de ser favelado. Entendeu? Usa a Força Nacional, vai lá buscar o peixão. Mostra para a sociedade que vocês estão empenhados a trabalhar aí na segurança pública. E que não vão deixar traficante reinar e debochar da nossa cara com festas e baile da Disney. Que influenciadores como a Deolane não pode ir no morro do tráfico tirar foto com uma corda de ouro de um traficante. E depois sair como uma influenciadora que tira foto com qualquer um. Aí depois pega o foragido, o cunhado do Marcola dentro do apartamento dela. E depois vocês prendem ela, solta ela, prende ela, solta ela, e ela vai na internet e fala que o delegado é um mentiroso. E que manipularam ela no processo dela e que enganaram o Ministério Público. E ninguém fala nada.
O Buzeira não pode ficar com essas casas de aposta e com o bonde do 7 também, com poucas ideias lá, máfia conta forte. Organizações criminosas de estelionatários, que vem se proliferando e crescendo cada vez mais no Brasil, e ninguém fala nada. Vamos acordar. Vamos acordar. E sim, pra mim, que sou ex-integrante do PC, de quebrada, já fui disciplina, já fui geral de cidade, já fui geral do cadastro, já fui sintonia geral da lista negra, e eu falo pra você aí que tá me acompanhando aí, o STF não é justo. O STF não é justo. E o PCC, o primeiro comando da capital, segue as ordens do que eles passam. Se eles falar que hoje é para apoiar o Lula, o PCC coloca um monte de ônibus aí, pega a gente na favela e manda fazer manifestações. Vocês sabiam disso? Creio que não. Mas acontece. Sabia que essas manifestações aí em pró preso, em pró os benefícios na cadeia, em pró Lula, muitos ônibus que levam pessoas são pagos pelo PCC, com o dinheiro do tráfico de drogas. Muitas vezes, os irmãos Belém, irmão, tem que pegar um ônibus ali, alugar um ônibus. Conhece alguém que tem um ônibus, conhece um motorista de ônibus? Quantas pessoas? Os caras faziam até lista de quantas pessoas na eleição de 2022, na eleição do Lula e Bolsonaro. Eu quero que o ministro do STF, eu quero que a Polícia Federal, a Polícia Civil fale que eu tô mentindo. Em 2022, nas eleições, o PCC pagou milhares de ônibus e lanche tudo em manifestações pró-Lula. Sabia disso? Sabia? O PC mandou todos os integrantes instruiu seus familiares a votarem no Lula. Estão ouvindo? Meu Deus do céu, irmão, você é de esquerda, tudo bem, te amo, meu irmão de esquerda, mas enxerga a verdade. E me explica como que o crime organizado quer que um presidente seja eleito. Por qual motivo isso que iria acontecer? Por qual motivo o crime organizado ia querer que um presidente fosse eleito? Sendo que o crime organizado diz lutar contra o sistema, contra o governo, irmão. Me explica por que todos os presídios comemoraram quando o Lula ganhou. Me explica por que o Lula pode entrar em qualquer favela sem segurança e sem escolta. E o Bolsonaro não. Me explica o motivo. Sabemos nós que para um político entrar dentro de uma comunidade, ele tem que conversar com o advogado do crime organizado ou diretamente com os próprios traficantes para pedir uma permissão para poder entrar lá dentro. É o fim, rapaziada. Hoje, no Brasil, você aí que está na sua casa, que é trabalhador, você pode comprar a sua rua, sabia disso? A sua rua é uma boca de fumo. E você pode comprar ela. E ela varia entre 30 mil reais a 1 milhão de reais. Varia, depende do movimento que tem a sua rua. Hoje, a sua rua vale dinheiro para o crime organizado. É uma boca de fumo do PC. Sabia disso? A frente da sua casa é a boca de fumo do PC. E você pode comprá-la. É só você procurar o dono e ver se o dono quer vender para você. O dono vai vender. Você vai lá na linha com os caras do PCC, vai falar quanto que pagou, o cara vai falar que tá vendendo para você, os caras vão cadastrar a biqueira no seu nome. Sabia disso? Essas casas, Minha Casa Minha Vida, CDHU, que eles tiram o pobre lá na favela, do barraquinho, e leva para CDHU. Ou seja, faz a favela aí. Quando sai lá 50 casas, vai sair 50 casas. Dessas 50 casas, 10 o PCC já vendeu antes de ser entregue. Eu quero que a Polícia Federal fale que eu tô mentindo. Eu quero que vocês falem que eu tô mentindo. Quer falar do meu passado? Pode falar. Meu passado foi uma merda. Foi uma merda. Fiz de tudo depressivo. Tudo que hoje eu desprezo, a maioria eu pratiquei no passado. Mas eu aprendi. Eu me ressocializei. Sofrendo. Não foi tendo benefício. Não foi os direitos humanos que me ajudou. Não foi o acompanhamento do psicólogo do presídio que me ajudou. Foi o sofrimento. Foi eu tomar o couro e trabalho. Foi isso que me ajudou. Então é só isso que ajuda. Couro e trabalho. Se você não sofre, você não tem medo. Se você não tem medo, você não se recupera. Você não se regenera. Você não ressocializa. Hoje, você manda o preso para o presídio e quem cuida dele lá é o crime organizado. Porque existe setor. Hoje, no Brasil, tem cadeia do PCC, cadeia do CV, cadeia do TCP, cadeia do ADE, cadeia do GDE. Hoje, no Brasil, governadores e políticos mentem. O governador de Santa Catarina, que é de direita... Olha, o Frank, tem gente que fala que ele é mentiroso. É o próprio Lincoln Gakia, que é um dos maiores investigadores aí da facção, fala que o Frank mente. Vai mentir convincentemente assim, lá na casa da mãe Joana, hein? Eita, cara, cheio de argumento, rapaz. O que você acha aí do outro lado? O Alexandre de Moraes tem envolvimento com o crime organizado nesse país? Taca o número 1 aí nesse chat, se você acha. Se você acha que não, você taca o número 2. Vamos fazer uma enquete rápida aqui. Você que está chegando agora, nós estamos aí rumo a 102, né? Calma. 102 mil inscritos nesse canal, ó. Tá com 101.965. Você vai chegando, taca o dedo no joinha, curta, compartilhe e se inscreva. Clicou no inscrever-se ali, ele já gira, tá? Se você é a favor de um Brasil mais limpo, transparente, tá de saco cheio do Lula, não quer mais a esquerda renovando o contrato, é aqui a sua casa, tá? O canal Thiago Parigiani em Brasil Inteligente. Clicou no inscrever-se, é de graça, ativa o sininho das notificações, vai girar ali o reloginho ao vivaço. Ali, ó. Se alguém que não for inscrito no canal aí puder se inscrever, só para ver que eu não tô mentindo, vai girar lá para 966, 101.966. É só se inscrever que gira. Ninguém acha que tá todo mundo inscrito aqui, né? Você acha que acabou a live? Não, só tá começando. Agora você vai ver por que as eleições de 2022 podem ser anuladas. E se anular, o que acontece com esse julgamento aí que tá querendo prender o Bolsonaro?
se anular as eleições em 2022. Sabe por que pode anular? Marcelo Suano e Thiago Pavinato vão te explicar por que as eleições de 2022 podem ser anuladas. Preste atenção a cada detalhe. Curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal que está lutando aqui por um Brasil mais limpo e transparente. Ninguém vai se inscrever mesmo ao vivo só para girar ali o botãozinho. Vocês são marvados. Ah, mas vocês são muito marvados. 133, 134 telas, todo mundo inscrito. É só sair do chat ao vivo, gente. Sai do chat ao vivo aqui embaixo e clica no inscrever-se. Se você tiver inscrito, vai lá. Graças a Deus. Muito bem, amigo. Então vamos lá, para a gente não ficar enrolando, que vocês ficam falando, ele é caça-like, ele é caça-like. Se vocês não dão like, o vídeo não é entregue, gente. Pá, Vivi, explica por que pode ser cancelada toda essa eleição de 2022, o que aconteceu. Meu querido, deixa eu pôr em 1,25 para vir aqui, para a gente não ficar com a live muito longa. Ou não existir. Pavi, é interessante. E tem mais um detalhe, se isso se confirma, se o presidente norte-americano confirma, o ministro Alexandre de Moraes e todos os juízes que participaram, se for verdade, dessa trama, eles respondem por crime contra o Estado. Hoje estão dizendo assim, o Trump não vale nada, ele está acabando com o USAID. Por qual razão? Porque mudou o governo, veio um governo, o Louquinho, e esse governo passou a dizer assim, agora eu vou financiar quem vai destruir a moral ou a honra daquela sociedade capitalista tradicional, sociedade ocidental. Por isso que eles se revoltaram contra o USAID. Mas aí tem um outro problema, que é uma das razões pelas quais eu sempre me angustio, e eu já encerro, quando o democrata assume o poder nos Estados Unidos, a maneira como eles fazem a porcaria. A USAID, quando ela foi criada por um democrata, mas ela teve uma lógica que criou. Foi o Kennedy, foi em 61. Kennedy. O John Kennedy criou em 1961, mas tem um dado que é importante. Sempre, quando os democratas entram, eles evacuam tudo aquilo que foi produzido. Quer ver um exemplo? Talibã. Talibã é a construção dos Estados Unidos. É o resultado. A USAID é a construção, e agora se tornou um instrumento porcaria. Estado Islâmico. De onde que veio o Estado Islâmico? Ele veio de grupos que se formaram dentro daquela prisão em Abu Ghraib. Lá dentro que foram formados esses indivíduos que acabaram indo e se tornaram o Estado Islâmico. Mas por que isso acontece? Porque o republicano, ele vai lá, ele quer pôr a ordem. Aí surge o democrata. O que o democrata fala? Não, nós temos que pensar os direitos humanos. Depois de ter feito tudo aquilo que foi feito lá, os caras se empoderam, se organizam, recebem armas e criam um grupo contrário. Talvez a USAID seja o desdobramento de uma porcaria democrata que tomou conta. E acabou usando para, ao invés de fazer promoções de diplomacia pública, o que eles passaram a fazer? Investindo diretamente para derrubar governos ou acabar com os valores ocidentais dentro de sociedade, como a sociedade brasileira e a sociedade latino-americana. E aí é que está o grande problema. Por isso, quando Elon Musk foi lá e disse, vamos acabar com esse lixo, é uma saída. Eu não sei se vai produzir o resultado, eu preferia que acabasse assim, retira todo aquele aparelhamento e deixa a USAID continuar trabalhando, voltada apenas para fazer a assistência, o apoio e utilizando recursos. Eu acho que seria melhor. Só que voltando para a questão do Rio. Exatamente. Acaba, depois fez falta, volta. E Valente, muita gente perguntando aqui no chat, né? Isso tem como anular as eleições de 2022? Eu sinto lhes dizer, meus queridos, que a eleição de 2022 já é nula. Não é Lula, é nula com N. Por quê? Por um simples motivo. Vamos ser simples, diretos, objetivos e práticos. A lei eleitoral diz que o TSE só pode fazer resoluções para a eleição até o dia 5 de março do ano da eleição. E a eleição de 2022 foi regulada basicamente por uma resolução de 20 de outubro de 2022. Só por isso a eleição de 2022 é nula. Então, se ela tivesse que ser anulada, não é por isso, já tem motivo para ser anulada desde sempre. Pavi, quer 2 exemplos do que essa agência Band-Aid aí financiava a agenda woke? Olha só. Você acha que é só no Brasil que tem absurdos, não é? Não. Olha só. É uma lei, é um rolê internacional. Exatamente, é isso. Olha só. $47 mil foram para uma ópera transgênero na Colômbia. E $32 mil para uma ópera de musical ou para operar? Não, uma ópera de música. Musical, tá. E $32 mil. Ou é uma ópera que não é ópera? Não sei, o que seria uma ópera transgênero? Uma ópera trans é aquela que se ópera... sente... Ela não é ópera. É uma ópera que não tem música. Que se sente ópera. Eu já assisti algo parecido, depois também. Então tá. E como é que o povo toca o quê? Punheta na ópera, assim? Não, eu fico me perguntando. Pode acontecer de tudo. Explicar isso aí. Explica pra gente, vereador, o que é uma ópera transgênero? Não, exatamente nesses moldes eu não assisti. Você fala exatamente nesses moldes? Não, eu já assisti ópera. Pode parar. Tá bom. É só para você entender que não é só lá a USAID que apurou essas loucuras que acontecem. Aqui no Brasil, olha o que aconteceu.
Coloca aqui para mim essa matéria aqui que eu vi ontem. Só porque ele contextualizou essa questão aí, acho que é importante a gente mostrar um guarulhense, né? Como eu, falando aqui, olha isso aqui, que absurdo. Olha que absurdo. Está há décadas, e eu descobri isso porque eu moro em Guarulhos. Lá em Guarulhos tem um instituto que chama Instituto Cobra Coral. Você sabe o que é o Instituto Cobra Coral? Pra fazer chover. Então, ninguém sabia disso. Quem começou a falar isso em podcast foi eu. Sério? É, ninguém sabia disso. Aí eu peguei, falei isso anos atrás, acho que a primeira vez no podcast Três Irmãos. Eles até vêm aqui, né? Vem. É. Eu tô tirando dinheiro dos mais pobres pra pagar pro índio fazer dança da chuva. Isso é contrato estatal. O Serra fez esse contrato, aquele filho da p... Eu tô pagando pro índio fazer dança da chuva. Já que paga pra fazer pra fazer uma dança, faz uma rave, então, que aí... Não, eu falo Mas é isso, né, cara? É isso aí. É nada científico, é só uma coisa... Não, gente, pelo amor de Deus, não pode ter ciência no índio fazer dança da chuva. Não pode ter ciência nisso. Parece que ele tá zoando, mas é verdade. É verdade. É verdade. E o cara, ele é pago, na verdade, pra quê? Quando tem um evento esportivo, por exemplo, o jogo de Palmeiras e Corinthians. Não, isso nem tanto, alguma coisa que... Um show... Isso. O local aberto e não. Ele é pago pra dançar pra não chover. E eu aposto que o desgraçado nem dança, nem ele acredita nisso. Eu aposto que ele nem dança, esse desgraçado. Mas o que tem a ver isso? Como esse contrato, tem um monte de contrato nesse país inútil. Contrato do governo. Contrato do governo. O Serra, desgraçado, fez esse contrato. O Alckmin fez esse contrato. Esses caras tinham que estar presos só por isso. São os pilantras. Do jeito que tem este contrato, tem um monte assim. A gente está há décadas, e eu descobri isso porque eu moro em Guarulhos. Lá em Guarulhos tem um instituto que chama Instituto Cobra Coral. Você sabe o que é o Instituto Cobra Coral? Então, ninguém sabia disso. Quem começou a falar isso? Ele falou, e eu falei, cara, não é possível. Nosso governo paga para o Instituto fazer dança da chuva. Aí eu meti um Google aqui, Fundação Cacique Cobra Coral. Presta atenção, ó, para onde vai o teu dinheiro? Você que está aí falando que o aposentado ganha pouco. Olha isso, vê se é possível um governo brasileiro tirando dinheiro. Eu já vou falar porque que a eleição pode ser anulada em 2022, tá? Esqueci não. Só contextualizando as patifarias que acontecem aqui nesse governo. Nosso vice-presidente está envolvido, Geraldo Alckmin. Olha só, o Instituto Cobra Coral tá aqui. Vou deixar grandão para vocês lerem, ó. Fundação Cacique Cobra Coral. Fundação Cacique Cobra Coral, FCCC, é uma fundação esotérica brasileira, inaugurada em 1931 para pegar dinheiro do trouxa, com sede em Guarulhos, conhecida por manter contratos com alguns órgãos do Estado brasileiro, intervindo misticamente no tempo para não atrapalhar a realização de eventos como Rock in Rio, a coroação do rei Carlos III. A instituição foi criada por Ângelo Escritório, médium que morreu em 2002, mas a associação continua até hoje sendo bancada pelo governo aos 104 anos. O escritor Paulo Coelho foi vice-presidente da fundação, olha que loucura, de 2004 a 2006. Atualmente a FCCC é presidida pelo médium e jornalista Daniel Miranda. Então é uma associação que vai lá, olha, vai ter um evento aí, não pode chover, eles vão lá e dançam a dança da chuva e o governo paga para essa associação. Chupem essa manga comigo, não é balela, gente. Tá? E aí você me fala, Thiago, por quê que a eleição de 2022 pode ser cancelada? Você está sabendo que está tendo uma CPMI lá no Congresso dos aposentados? Você está sabendo por que é essa CPMI? Porque eles tiveram descontos indevidos. Sabe como? Associações e sindicatos. E uma das associações e sindicatos, ela é vice-presidida pelo irmão do Luiz Inácio Lula da Silva. Então o que eles estão investigando é quem roubou e para onde foi o dinheiro que foi roubado? 6 bilhões de reais. E existe uma grande chance desse dinheiro ter ido parar, sabe onde? Sabe onde? Num fundo partidário. E se comprovar que foi parar num fundo partidário, olha só o que eu estou falando, hein? Bem tranquilamente aqui para não ter problema. Se for comprovado que foi parar num fundo partidário de um partido que concorreu às eleições presidenciais, quem que é o irmão? Irmão de quem que está num dos sindicatos? Você entenda isso. Se for comprovado, quem que vai salvar a pele do Luiz Inácio? É o Gonê de novo? É o da PGR, é o Gonê, que tá causando lá, né? Ele que tá protocolando tudo lá e segurando no peito as cagadas do Luiz Inácio. Você está entendendo por que a eleição de 2022 está prestes por um fio de ser cancelada? E se cancelar, eu te pergunto, o que acontece com o julgamento do Bolsonaro no STF?
Bolsonaro volta para a cadeira? O que você gostaria que acontecesse? Anula a eleição de 2022? Bolsonaro presidente de novo? Ou deixa do jeito que está? Coloca aí no chat agora a sua interação. Se você gostaria do Bolsonaro de novo na cadeira, você coloca o 22 aí. Se você gostaria de manter tudo do jeito que está, coloca o 13 nesse comentário aí. E aí vem, né? Vou segurar o Dudu Bolsonaro aqui por final. O documentário para a gente virar a página do Adélio Bispo. Deixa eu tirar esse banner aqui. Daqui a pouco a gente volta com ele. Deputado Julian Lemos, União Brasil. Olha o que ele fala em relação ao dia 6 de setembro de 2018, o dia da facada do Adélio no Bolsonaro. Quem andava com o Bolsonaro na campanha era ou o Julian Lemos, deputado federal, ou o Bebiano, que faleceu. Então, é um material do canal 247, Joaquim de Carvalho, onde ele fala o que de fato aconteceu na visão dele. Presta atenção que isso aqui é importante. O Bebiano disse no Roda Viva, o Carlos Bolsonaro não ia com a gente em nenhuma campanha de rua. Sim, não, isso aí é certeza, não. A primeira que ele foi. Ó, deixa eu te falar. Carlos Bolsonaro, ele nunca foi. Nunca. Ele nunca foi. Essa foi a primeira. Primeira e última. Ele só foi nessa. Então, só que fala para ele que queria passar um recado, entendeu? Só quem andava do lado de Bolsonaro era eu, era Bebiano. Era eu ou Bebiano. Eu já estava em campanha e Bebiano estava lá e Carlos Bolsonaro realmente, por estar do lado de Bebiano, já estava começando a escantear Bebiano. Por isso que Bebiano não estava. Então, o Bebiano diz na mesma entrevista, que me chama a atenção, que o Carlos Bolsonaro, depois ele entra lá no gabinete dele e fala, eu quero nomear pessoas porque eu não confio na BIM, quero uma BIM paralela. Isso é verdade, isso é verdade. E esses policiais eram os de Juiz de Fora, à exceção do Ramagem, que era conhecido do Juiz de Fora. Eles eram lotados lá. Ora, se houve um fracasso na segurança, você era um segurança na prática, pelo menos o Bebiano falava isso, o Bebiano contou uma vez, que você e ele eram assessores, mas vocês faziam muito ali, papel não é de segurança, vocês não recebiam para isso. Você protegia o Bolsonaro, né? Não, eu chegava 2 dias antes, isso aí eu tenho vídeos, isso aí eu estou falando aqui, eu desafio Carlos Bolsonaro, qualquer um, me desmentir. Eu viajava, chegava 2 dias, 3 dias antes, eu tenho fotos, eu mostrando, me reunindo com policiais civis, militares que eram voluntários, para fazer a segurança. Eu cuidei da segurança dele até a Polícia Federal chegar. Eu cuidei. Tá? Eu cuidei desde aqui, João Pessoa, quando chegou, quem conseguiu os 40 seguranças, que ele quase que levou uma surra aqui na Câmara de Vereadores, fui eu. Eu cuidava disso. Por quê? Por que foi que eu comecei a caminhar com o Jair Bolsonaro? Porque eu era empresário do ramo de segurança privada, amigo. Quem entendia de segurança era eu. Ô, Julião, então tem tudo a ver. Eles não falharam lá? Como é que eles são promovidos? E vão para dentro do Palácio Planalto? Realmente assim, você está me fazendo uma pergunta que eu não tenho resposta para lhe dar, não faz sentido. Não faz sentido. Viraram da confiança. É a BIM paralela surge lá, em Juiz de Fora. Que, de fato, foi um momento decisivo para ele. O Bolsonaro, você mesmo falou, ele deu entrevista para o Vilas e não sabia responder nada. Você imagina o Bolsonaro exposto aos debates. Ele tinha participado de um debate. Esse negócio de debate era um amigo, era um pandemônio. Bolsonaro não lia. Isso aí tudo eu tenho gravado, eu tenho foto, eu tenho vídeo. Bolsonaro recebia um papel, ele não lia. Era improviso, Joaquim, era improviso do início ao fim. Aí, de vez em quando, alguém ajudava ele a tirar uma graça, fazer uma graça. Por exemplo, você lembra daquela entrevista que ele deu no Jornal da Globo sobre a questão da PJ, do salário, que pronto, aí perderam o juiz ali, todo mundo pegou aquilo ali para desvirtuar. Pronto, aquilo ali foi dito 10 minutos antes para o Bebiano. Aquela estratégia ali foi do Bebiano. Eu vou te perguntar, antes eu quero fazer um comentário aqui da Agna Serafim. Sem raiva e sem ódio. Julian Lemos para vice do Lula. Eita, meu Deus.
Rapaz, depois você vai me perguntar sobre a posição que eu tenho sobre a esquerda como está agindo, viu, Joaquim? Porque eu acho que precisa se reconfigurar. Cara. Vai, continua aí, depois eu vou falar. Não, depois eu falo, então, porque a gente vai entrar na parte política depois. Eu estou falando para não perder esse comentário. As pessoas podem participar enviando perguntas e fazendo comentários sobre essa entrevista. Julião, você sendo da área de segurança, você viu as imagens, eu vi, ele estava com um casaco preto, ele tenta dar uma estocada antes, derruba um segurança, ele se aproxima do Carlos Bolsonaro e o Carlos Bolsonaro se tranca no carro. Os seguranças são promovidos, foram todos promovidos. A própria faca que foi encontrada, ela não tem a cadeia de custódia preservada, porque ela foi encontrada depois, o cidadão pisa em cima e depois leva para um verdureiro e depois vão pegar essa faca lá. Eu pergunto para você, como quem é da área de segurança, isso não te desperta uma, vamos dizer assim, suspeitas? Se você estivesse vendo esse segurança, você falou, tem que saber o que esses caras fizeram. Será que eles estão mancomunados com o agressor? Será que eles deixaram? Era tudo combinado? Eu, no mínimo, faria isso, né? Eu vou parafrasear Alexandre Frota. Depois que eu vi seu documentário, eu fiquei na dúvida. Que coisa esquisita. Não, eu não vi aquele... Você fez um trabalho investigativo. Uma CPI da facada. Que é quase um inquérito. Uma CPMI. Não, CPI. CPMI é mista. Eu abri porque eu assisti o documentário do Joaquim de Carvalho e fiquei muito impressionado. Faqueada, o nome, né? São muitas perguntas sem respostas. Não, acho que tá no YouTube. Vale a pena assistir. Não, vou ver. São muitas respostas, muitas perguntas sem respostas, são muitas dúvidas. Acho que foi uma investigação frouxa, tendenciosa, armada. São muitas coisas que aconteceram ao longo desse processo até a hora da facada, que se você assistir o documentário, você vai repensar na parada. Então, você acredita mesmo que foi uma farsa, velho? Cara, do Bolsonaro eu espero qualquer coisa. Como eu estou te falando, a facada eu sei que teve. Eu só não sei se encomendar na perna ou na barriga, se era para empurrar só a cabecinha ou empurrar o talo todo. Eu não sei. O que eu quero te dizer é que dificilmente eu, Julian Lemos, não teria percebido o Adélio, porque ele era um corpo estranho no meio daquela multidão. Ele era praticamente um urubu no meio de papagaio. Não tinha como você não identificar, era um corvo. Não tinha como não identificar. Não pela cor, estou falando pelo tipo de pássaro diferente no meio de todo mundo. Era muito estranho. E outra coisa, ele era encegueirado, a galera empurrava e ele ali, ele estava obstinado, ninguém viu. Cara, isso aí me chama a atenção. Eu não sei te explicar, o que eu quero te falar é que não é usual, não é assim que funciona. A gente está falando aqui de homens treinados para fazer a segurança. E o cara foi de primeira, amigo. De segunda, para não dizer de primeira. Aí, realmente, eu tenho que dizer a você que eu não tenho resposta para lhe dar diante de que, foi, não sei. Eu só tenho que dizer a você que, diante de tudo aquilo, não era para ter acontecido. Mas, quando eu chego na segunda-feira no hospital, Jair Bolsonaro só não soltou foguetão. Sei, não adianta ninguém fazer mais nada que a gente ganhou a eleição. Só faltou ele fazer como ele faz, mas ele não fez, entendeu? Pois é, e é estranho que a família não ficou tão preocupada quanto o Alexandre Frota, eu sei que ficou, ele desistiu da campanha, foi imediatamente para Juiz de Fora, ali interrompeu, suspendeu. Você viajou e foi para lá. As pessoas ficaram muito preocupadas. Agora, na primeira entrevista do Flávio, ele falou, não foi nada grave. Tem de fato uma facada, mas está tudo bem, não foi nada grave. E a própria Michele, quando ela diz que, na primeira reação dela, falou, imita o Jair Bolsonaro para mim, pareceu uma coisa, imita a voz dele que eu quero te ouvir. O André Marinho conta isso, né, contando no livro. Não são pessoas normais. Não são pessoas normais. Não são pessoas normais. Isso aí, pode ter certeza, amigo. Não são. Entendi. Julião, vamos começar, que eu precisamos entender um pouco de você. Muito bem. Então, esse é o trecho da fala do Julian Lemos, né, que se revezava aí na campanha do Bolsonaro com o Bebiano. O Bebiano morreu e está aí falando as coisas que ele acha. O grande problema é o que o pastor Marco Feliciano trouxe aqui.
Bolsonaristas que viram ex-bolsonaristas, né? É uma coisa que fica difícil de entender. E esse povo que joga a toalha é justamente o povo diferente do que a gente faz aqui. É o povo que está vinculado ao Bolsonaro, é o povo que tem ligação com o partido, que tem interesses escusos no cargo de presidente. E aí, quando pede o presidente não dá, eles fazem esse tipo de coisa. E essa é a visão que eu tenho dos dissidentes da causa da direita. E teve muito. Joyce Hasselmann, Frota, o que faleceu lá, o Major Olímpio. Muitos dissidentes da causa. Só que uma coisa não tem como negar. O povo das urnas não perdoa a traição. Frota não entrou mais, né? O Major, não sei porque não daria para saber, porque ele faleceu no meio do mandato. Mas muitos que se descolaram, né, do Bolsonaro são rejeitados pelo público hoje, porque eles ficaram sem partido, sem público, né? Não tem lado para eles, nem esquerda nem direita. Agradecer a grande audiência de vocês nesse momento aqui. Vamos fazer aquele último giro do peão aí, ó. Estamos aí batendo 102 mil inscritos nesse canal aqui hoje. Tá aí, ó, 101.968. Se você não é inscrito, cansou da esquerda no poder, você quer um Brasil diferente, você quer um Brasil endireitado, você se inscreva nesse canal aqui agora. Tá? É de graça. Você clica no inscrever-se. Eu não tô pedindo Pix para você, não. Tô falando para você olhar aqui embaixo de mim, se tá escrito inscrever-se, você clica e vira inscrito. Ative o sininho das notificações para receber as nossas lives e os nossos cortes. A gente bateu aí 100 mil inscritos em 8 meses de trabalho. Isso é sinal da revolta. É sinal da mobilização popular em prol de uma alternância política. Ninguém aguenta mais a esquerda no Brasil. Tá muito claro os interesses socialistas desses caras aí no poder. Eles querem tudo para eles e nada para o povo. Então, se você pensa como eu, se inscreve. Mesmo se você não pensar como eu, fica aqui, tenta refazer sua opinião com um jornalista que não tem patrocínio de partido A nem B. Aqui tá aqui para trazer as verdades que eu apuro. Né? Você viu hoje o Fux dando uma aula de judiciário lá no STF, dando tapas de pelica um atrás do outro na cara do Xandão. Muito obrigado a vocês que estão se inscrevendo. Você se inscreve, você vê na hora que gira ali o sininho. Falta 30, hein? Falta 30 para 102, tem 126 pessoas aqui, não tem 30 pessoas aí que não estão inscritas no canal. Se tiver, você já se inscreve, você vai ver a sua inscrição ao vivaço aqui, ó. Por isso que a gente põe o reloginho dos inscritos, tá? Vamos lá, Eduardo Bolsonaro falou. Eduardo Bolsonaro, que já falou para o Alexandre de Moraes que vai atrás dele, deixa só essa poeira baixar, que ele vai atrás dele, né? Em tom de ameaça fortíssima, fala por que o Alexandre de Moraes está completamente encurralado, né? Segundo ele, um psicopata com a caneta na mão. Fala Eduardo Bolsonaro, canal Eduardo Bolsonaro. O que é que só você viu, meu querido? A extensão da Lei Magnitsky para a esposa do Alexandre de Moraes, porque a Lei Magnitsky é conhecida popularmente como a pena de morte financeira, e meio notório que a renda do Alexandre de Moraes, que recebe um salário semelhante de deputado federal, mas usa um relógio, por vezes, aí de luxo, né, que não condiz com o salário que ele recebe, e obviamente ele não sobrevive do salário dele. Então, é notório que esse financiamento para o Alexandre de Moraes vem em parte através da mulher dele, que inclusive é uma advogada que se tornou de grande sucesso após a nomeação do Alexandre de Moraes para a corte. Eu acho justo, eu acredito fortemente que o ministro Padilha está incluso nessa lista de sanções. Eu vejo o secretário Rubio muito sereno na maneira como ele compartimenta a informação e ele não solta listas, etc. Mas eu acho difícil você imaginar que eles vão dar um recado ao governo brasileiro, tratando de mais médicos, falando em sanções, e isso daí não alcançar Dilma ou o próprio ministro Padilha. Uhum. Então o Moraes, ele é um psicopata com o poder da caneta e age como um mafioso. Uma política que eles estão fazendo com o mundo inteiro. A questão especial do Brasil e da tarifa ser de 50%, a maior dessa última onda de tarifas anunciadas pelo presidente Trump, é por conta da crise institucional que nós vivemos. Então, é por isso que eu tenho alertado a todos aqueles que pretendem tratar isso apenas pela ótica comercial, isso não vai funcionar. É por isso que eu tenho dito, tem que ser dado uma primeira sinalização aos Estados Unidos de que a gente está resolvendo essa crise institucional. Mas eles perderam poder, eles têm que entender isso. E é necessário tempo para que eles entendam isso. Não existe um cenário onde a Suprema Corte saia vitoriosa desse imbróglio todo. Eles estão tendo um conflito com a maior potência econômica do mundo. O Trump, ele nem começou a usar todas as armas que ele tem à mão dele. Basically, what I'm doing here in the United States is denouncing the human rights violations that are happening in Brazil. Unfortunately, this kind of activity is
is being seen by some authorities in Brazil as a crime against the sovereignty and a crime against the Brazilian democracy. Very happy that President Donald Trump is getting his attention to Brazil. He, Secretary Rubio, Secretary Bessent, and are applying some diplomatic medicines before the Brazilian regime consolidated itself. And this is very important because if they consolidate the regime, no longer will be useful all of these diplomatic medicines as sanctions or take the visas, American visas of this kind of authority. If I do believe that some sanctions, more sanctions are coming against Brazilian authorities, yes, I do believe, because Alexandre de Moraes is still doubling down. The last thing that he did is put Jair Bolsonaro under Rome arrest, house arrest. And President Trump is saying that it's very bad, it's very ugly. All the lawfare that Jair Bolsonaro, his family, and his supporters are suffering in Brazil. So I could expect more tariffs because Brazilian authorities, they did not change their behavior. They're still doing everything wrong. They're still persecuting political opponents. And this is not a democracy. But it's a madness you believe that you are going all the time talking things against President Trump, like Lula said, like a new Trump administration would be the new face of Nazism. And then you'll be received with a red carpet here in Washington, D.C. This is insane. So they have to look for what they are doing. I'm not responsible for the results of their behavior. É muito estranho, né? É muito estranho. Muito bom, muito bom. Eduardo Bolsonaro representando ali não só os interesses da família, mas, na minha visão, os interesses dos brasileiros, né? Que defendem, sim, uma democracia com concorrência, com oposição real. O que eles querem fazer é um disfarce. É o que o STF está fazendo, é um disfarce para que não tenha concorrência na eleição de 2026. E o que é não ter a concorrência? Isso é não ter democracia. Você não tem o que escolher. Você gosta de café ou de chocolate quente? Não, mas só tem café. Descafeinado e café cafeinado. Mas eu queria um chocolate. Não, não tem. Bolsonaro é o chocolate. Não tem candidato para bater de frente com o sistema se não for via Jair Messias Bolsonaro. Aí você fala, você está sendo fã de político. Não. É só uma questão de entender. Se você foi enganado a vida inteira, e você foi enganado, como eu fui, porque você votava no Geraldo Alckmin para não votar no Lula. E quem é o vice do Lula hoje? Você votava no Aécio para não votar na Dilma. Mas o Aécio era amigo do Lula. É isso que eles querem voltar. É isso que eles querem fazer acontecer. E o medo deles não é perder a eleição, é perder a teta. E quem quer a teta é o Brasil. Eles não querem perder a teta, eles querem transformar isso aqui num socialismo. Há 19 anos estão no poder. Bolsonaro teve 4 anos, com 2 anos de pandemia, não deu nem para julgar o governo do cara, e eles fazem um inferno na vida desse cidadão, para tirar ele do páreo definitivamente. Então não tem como ser mureta, não tem como ficar escondido atrás do muro, quando você percebe que existe uma real má intenção do sistema para vender para você uma falsa ideia democrática. O que eles querem é impedir que você tenha a opção de voto. Você vai votar nos caras deles. Como sempre a gente fez aqui, e como sempre a gente teve a nossa cabecinha baixa. Então a minha ideia aqui não é converter os votos da esquerda nos votos da direita, não. É só trazer os fatos para quem justamente está de saco cheio da política. E é esse cara que está decidindo a eleição. Então faça parte desse grito democrático real, desse canal pequenininho. Tem 100 mil, 101 mil inscritos aqui. Dá para chegar a 1 milhão, a gente está batalhando para isso. Tenho certeza que a gente vai colher esse fruto aqui, porque existem sim 1 milhão de brasileiros que não querem mais a esquerda no poder. E aí é onde eu peço o seu apoio nesse final de live. Se você ficou até o final, se você gostou do que eu falei, se você apoia o discurso de que tem que ter uma alternância de poder, 19 anos na mão da esquerda, esse nosso país foi loteado, tá com o rabo preso com muita gente. É o STF que defende o presidente que defende o STF. Não pode ser assim. Todo poder emana do povo, não emana do STF nem do presidente. Nem do executivo, nem do legislativo e nem do judiciário. Emana de você que vota. Você representa ali, né, o seu político, através do seu voto, ele representa você, o poder que emanou de você. Então vamos parar de ser trouxa, gente.
Vamos parar de ser fã de político, vai em showmício para bater palma como se fosse o Fábio Júnior que tá cantando. Para! É o que o professor Marcelo Suano falou numa outra live, não aqui no meu canal. Político é aquele cara que deveria tomar uns tabef na cara da população de vez em quando. Eu vi lá no Nepal, pegaram um ministro lá, um primeiro-ministro, tacaram dentro do rio e começaram a dar tapa na orelha dele. Não que eu estou incentivando a violência, mas aquilo é um gesto de que quem manda ali ainda é o povo. E aqui tem que ser assim também. E não é com quebra-quebra, não é com baderna, é civilizadamente como a gente faz aqui essa festa democrática aqui no YouTube. Então se inscreva no nosso canal, vai girar ali, ó, a sua inscrição. São 114 telas agora aqui. Eu duvido que não tem pelo menos 10 aí que não estão inscritos. Olha aqui embaixo da tela está escrito inscrever-se. Você clica no inscrever-se, vai virar inscrito, é de graça, e ativa o sininho das notificações. Vamos buscar 974. Vamos buscar 980? Temos 6 pessoas aí para a gente fechar bonito, olha lá. 6 pessoas que não querem mais o Lula. Se você não se inscrever, aí o Lula ganhar a eleição, a culpa vai ser sua. Já pensou? Não vacile, eu tô falando com você aí mesmo. Falta 5. Tem 5 pessoas aí que não estão inscritas das 114 agora? Clique no inscrever, olha lá. Falta 4. Vamos bater 80 para garantir que o Lula perde a eleição de 2026, gente. Pelo amor. Eu não aguento mais 4 anos de Lula. Eu não vou aguentar mais. Eu não vou mudar. Eu vou mudar para o Paraguai. Eu vou pegar minha mochila e vou a pé para o Paraguai. O pessoal não vai a pé para Aparecida do Norte? Eu vou para o Paraguai. Não vai precisar, porque você vai se inscrever. Olha lá. Falta 4. 4 pessoas que não são inscritas aí. Temos? Temos? É óbvio, se você não tacou o joinha, taca o dedo no joinha, né? Compartilha. Mas 4, eu queria ali, ó, fechar com 101,980. É possível? Quem for inscrito só fica aqui no chat que eu tô lendo vocês. Mais 4 pessoas, ó, fora Lula. Frank versus Xandão, verdade versus mentira. Miriam Marta, boa tarde, Thiago. Os aposentados por invalidez de Mococa, São Paulo, junto a você, fora Lula e companhia. Aqui na Nicarágua, não tem democracia sindical. Aê, Valdéria, tá na Nicarágua, minha querida. Como é que é aí? Conta mais pra gente. Cancelar as eleições e convocar. Falta 3 inscritos aí. Vamos se inscrever pra gente fechar a live com 101.980. Bora? Faltam 3 inscritos. Quem que vai ver a sua inscrição ao vivo agora aqui? Heroli Canuto Teixeira. Cancelar as eleições e convocar outra eleição. A eleição 2022 já era para ter sido anulada, segundo denúncia do Frango Carvajal. Carvajal já tá na mão dos gringos. É o comentário do Erdi Canuto Teixeira. Tudo bem. E quem puder, gente, fique membro, tá, do canal. Falta 3. Temos 3. Dos 104, temos 3 patriotas aí que não se inscreveram no canal. Taca o dedo na inscrição aí, ativa o sininho das notificações. Vamos virar 980 ou não vamos? Eu duvido que não tem 3 pessoas que não se inscreveu nesse canal aqui. Se inscreva para você não perder as nossas lives, tá? E nem os nossos cortes. Hoje, às 20 horas tem um corte. Amanhã, às 14 horas, outro corte. E às 20 horas, mais um. Sempre às 14 e às 20 as lives eu vou colocar às 20 horas ou às 13 horas. Como hoje eu estava gripado, eu prefiro fazer agora, porque à noite eu acho que não vou ter condição. Bom? Mas é isso aí. Vai ficar por essa mesmo, né? Temos mais um para se inscrever aí? 101.977. 3 para 980. Não vamos bater a meta por 3 inscritos, gente? Poxa vida, não custa nada para você não, tá? Não pensa que se você clicar no inscrever, você vai pagar alguma coisa. Não vai pagar absolutamente nada. Você só vai ser notificado e vai limpar teu algoritmo, né? Você se inscrevendo em canais que lutam de verdade pelo Brasil limpo, você vai limpar o seu algoritmo de canais esquerdalhas aí, que ficam aí querendo convencer você de que tá tudo bem nesse país, nosso maluco virado do avesso, tá? Vamos ficar por isso aqui mesmo, tá? Se estamos aqui por você, você já sabe, esteja sempre aí por nós. Valeu, um grande abraço. Não saia daqui sem dar o joinha, o compartilhamento e se inscrever